Uma boa noite, meu nome é Patrícia Gonçalves Tenório, estou muito feliz, realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite parisiense como parte do programa do Ano do Brasil na França. Eu sou escritora desde 2004 e professora de escrita criativa em Recife, Nordeste do Brasil, desde 2016. E até o momento eu publiquei... eu não vou dizer essa parte, não, vou pular. Em 2006, eu morei em Paris durante quase 6 meses. Eu estava no início da minha carreira literária, fiz um curso de oficina literária lá na Sorbonne, na Paris 4. E ao mesmo tempo eu tinha um francês super iniciante, então eu fazia Aliança Francesa, lá na Boulevard Raspail. Eu caminhava pelas ruas para pegar essa impressão de Paris. A gente teve esse momento agora, nesses 3 dias, parece que fazem 3 anos que a gente está aqui, né? Desde o dia 9 que os meninos chegaram. E eu gostava muito de passear pelas ruas de Paris, de absorver, não somente assim, as pessoas que já moraram aqui, mas também os prédios, a arquitetura, a cidade em si. Tudo isso é material para a gente escrever, para a gente desenvolver a nossa escrita. Como eu afirmei lá em Frankfurt, esse é o nosso segundo evento internacional. Esse grupo ele existe desde 2016 e é o segundo evento internacional da gente. A gente em 2023 a gente foi para Frankfurt e lá a gente descobriu que não tinha tido ainda um evento de escrita criativa dentro da feira. Nunca tinha tido um workshop de escrita criativa. E eu costumo dizer que quem é mais doido? É quem chama ou é quem vai atrás? Então, eu assumo a minha loucura e aí convidei esses meninos maravilhosos, assim, Luiz Roberto, Bibiana, Adriana. Maria estava lá também, Maria do Carmo. Maria do Carmo é a mais doida de todas, porque ela aceita todas as minhas loucuras. Então, a gente foi lá, fez o primeiro workshop de escrita criativa lá da feira. E essa ideia foi crescendo, né? Aquela coisa de quando a gente acaba um sonho doido, aí tem que começar a pensar em outro. E ela falou isso lá, isso é só o começo, não me esqueço nunca que ela disse, isso é só o começo. Aí para vocês verem que é muito grande esse mundo da escrita criativa, eu não sou da área. Eu sou formada em Ciências da Computação pela Católica, lá de Pernambuco. Mas eu sempre gostei muito de ler e eu gostava muito de best-sellers, tipo Agatha Christie, Sidney Sheldon, J.M. Simmons. E aí, em 2001, eu comecei a entrar nessa área de livros. Tive uma livraria especializada em artes lá em Recife. E aí fui me apaixonando pela a questão da escrita. Tem um professor maravilhoso lá, que é Raimundo Carreiro. Ele dava aula lá, de oficina lá na livraria, chamada Domênico, voltada para a arte, mas tinha literatura, tinha tudo. E eu ficava morrendo de inveja da turma, porque eu não podia parar. Feito Corinha, eu também estava vendendo livro, recebendo livro. Então, não tinha tempo para parar. Mas eu sempre tive esse desejo. E aí, quando eu fechei a livraria, infelizmente, aí eu fui me dedicar a esse grande sonho da escrita. Em 2011, eu fui atrás da formação, já que eu era da área de ciência e computação, não era da área de escrita. Fui atrás de uma formação. E aí, bati na porta de Maria do Carmo Nino e ela generosamente me recebeu. E eu comecei a fazer como ouvinte e depois entrei no mestrado em Teoria da Literatura. Depois eu bati na porta desse outro homem, Assis Brasil, nosso grande pai, lá de Porto Alegre, e fui fazer o doutorado lá. A ideia desses eventos internacionais é que a gente sabe que nossa literatura tem força, tem poder. A literatura brasileira é muito poderosa, é muito transformadora, pelo menos para nós mesmos, né? Então eu já começo a dizer que a maior revolução que existe é a nossa. Eu acredito muito que nessa comunidade da escrita criativa, né? Eu digo sempre que quem escreve é solidão, mas a escrita criativa é comunidade. A gente só consegue escrever juntos. A gente pode escrever sozinho, mas a gente divulgar a escrita criativa, a gente fazer ela crescer, a gente só consegue de mão dada. E é legal quando a gente vê que as pessoas acreditam nisso. Elas lutam nisso e elas vão juntas e seguem os sonhos loucos da gente. E lá em 2023 a gente fez o lançamento de um livro parecido com esse que a gente está lançando hoje aqui, mas dizem que todo livro é um xodó diferente, né? Um amor diferente, mas ele era mais voltado, assim, eram ensaios mais abertos, de escrita criativa, mas esse aqui, particularmente, ele tem a ver com casas de escritores brasileiros. Não somente escritores brasileiros, mas escritores ao redor do mundo. A gente estava passando, em 2020, pela pandemia.
eu comecei a observar que as casas, elas influenciam a escrita da gente, naquela época principalmente. Então, o que elas faziam com que a nossa escrita crescesse, mudasse de caminho. E aí a gente começou esse curso, começou online em 2020, em 2021, e esse livro particularmente, ele está mais voltado para essas casas, né, esses estudos, mesmo que abracem outros temas, mas eles estão permeados por essas casas de escritores, tanto brasileiros, quanto ao redor do mundo, quanto principalmente quem morou aqui. A gente tem um grande pesquisador aqui de Osman Lins. Osman passou por aqui, né? E a gente teve vários escritores que passaram por aqui. E aí a gente vê o que isso provoca na escrita deles, né? O que faz o antes e o depois de Paris. Então, esse livro, ele tem esse objetivo, esse sonho de falar um pouquinho dessas casas, desses escritores, e o que a cidade Luz, o que Paris provocou neles.